Fala, gente boa, paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora pela minha página no Facebook. Estamos ao vivo também pelo pessoal do Instagram. Eu tenho uma palavra para o teu coração que vai incendiar a tua alma nesse final de domingo e vai abençoar a sua semana. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de 1 em diante, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos, e até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceu. O texto que eu li está em 1 Samuel, capítulo de número 2, eu li do verso de número 1 até o versículo de número 5. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito do cântico de Ana. Quem nunca ouviu falar sobre esse texto? É o cântico de Ana. Ana aqui faz um cântico, que na verdade é uma oração. Ela vai cantar essa oração. E é uma oração de agradecimento mediante ao fato dela ter tido uma resposta diante de Deus. Você sabe que durante muito tempo Ana foi estéril. E não podendo gerar, ela vai fazer um voto com Deus, e Deus vai realizar um milagre na vida de Ana, de forma que depois que ela recebe esse milagre, ela vai fazer esse cântico de adoração ao Senhor. Ela vai orar ao Senhor. E esse cântico vai ser baseado nos sentimentos que ela sente e na maneira como ela entendeu o processo de esterilidade. Então esse cântico vai revelar muita coisa para nós. Ele revela para nós o que ela absorveu do processo que ela passou com Deus. E ela entendeu o resultado. E ela entendeu como se comportar diante desse processo. Bom, você só vai entender o capítulo 2 de 1 Samuel, o cântico de Ana, se você entender a história de Ana. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão me vendo agora, seja pelo Instagram ou pelo Facebook, conhecem a história de Ana. E sabe que Ana, ela era esposa de Eucana, mulher de Eucana, e que ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. E o sonho de Ana era ter um menino, homem, ter um filho. Só que ela não podia ter filhos, porque a Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a sua madre. No meio da história vai aparecer uma mulher chamada Penina. Quem é Penina, pastor? Penina é serva de Ana. Trabalhava para Ana, era conhecida também como escrava, né? Eucana, ele é marido de Ana, mas ele também é marido de Penina. E por que esse homem tem 2 mulheres? Aqui você precisa entender um conhecimento cultural, ter um conhecimento cultural para entender o propósito aqui. A mulher nesse tempo, ela era valorizada segundo o número de filhos que ela tinha. Então uma mulher que não gera, uma mulher que não tem filhos, é uma mulher que não tem valor dentro da cultura que vive. Nós estamos falando de uma cultura do Oriente Médio. Uma mulher que não gera é uma mulher que não é reconhecida pela sociedade. Por quê, pastor? Porque os filhos, eles teriam a responsabilidade de cuidar da velhice dos pais. E Ana não pode ter filhos. Ela é estéril. Ela não tem essa condição. Então, no amparo da lei do Oriente Médio, o marido, ele poderia se relacionar com a escrava de maneira legal, de forma legal. Ele se relacionava com uma das suas servas, e a serva dele dava continuidade à sua descendência. Então a serva dava filhos para ele. Penina era serva de Ana, e como Ana não podia dar filhos, Eucana precisou se relacionar com Penina, para que através de Penina ele tivesse filhos e desse continuidade à sua descendência. Só que a Bíblia diz que Eucana amava muito mais Ana do que Penina. Olha o que o capítulo 1 diz, que todo ano Eucana ia para o templo, marido de Ana, para oferecer sacrifícios ao Senhor.
Ele pegava parte daquilo que ele oferecia, dava para Penina, para os filhos, e também dava para Ana. E pelo fato dele amar mais Ana, ele dava a melhor parte para Ana. Todo ano, quando Eucana ia com seus filhos, com Penina, com Ana, para o templo adorar o Senhor, Penina costumava humilhar Ana, menosprezar Ana, pelo fato de Ana não poder gerar. Veja, se você tiver a interpretação correta do texto, você vai perceber que isso não aconteceu só uma vez. Não é apenas um momento que está acontecendo, não. Todo ano se acontece isso. Todo ano se repete o mesmo processo. Eucana vai para o templo oferecer sacrifício, oferece parte para Penina, a melhor parte fica com Ana, e Penina menospreza Ana pelo fato de Ana não conseguir gerar, pelo fato de Ana não conseguir ter filhos. E todo ano Ana tem a mesma atitude. Qual é a atitude dela? Chorar, se lamentar e ficar sem comer. O processo abate tanto Ana que ela perde a vontade de viver. Ela perde a vontade de caminhar de maneira saudável. Porque alguém que não come, alguém que não se alimenta, é uma pessoa que não está vivendo de maneira correta. Então a angústia se torna tão intensa no coração de Ana que ela não consegue viver de forma saudável. A angústia tira dela o desejo de se alimentar. Todo ano acontece isso. Ela vai para o templo, é humilhada por Penina, e por ser humilhada por Penina, ela perde a vontade de viver, ela perde a vontade de comer, ela perde a vontade de se alimentar, de modo que o próprio marido tem que dizer para ela: eu não sou melhor do que qualquer filha, eu não sou melhor do que 10 filhos, eu não lhe trato bem. Só que a questão, cara, é que Ana não está sentindo falta do sentimento do marido. O que ela está precisando é de filho. O sonho dela é ter filho. O sonho dela é gerar. Até que um dia, como um outro dia qualquer, Eucana vai para o templo, Ana vai junto, Penina também, Penina humilha Ana, repete o mesmo processo. Só que a atitude de Ana vai ser diferente. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 9 diz que Ana se levantou e começou a fazer uma oração a Deus. Ela faz um voto a Deus. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, eu prometo que eu entregarei para ti no templo quando ele estiver desmamado. Não passará navalha sobre a sua cabeça. Olha o voto que ela está fazendo para Deus. Talvez você não saiba, mas o tipo de voto que ela faz é um voto conhecido como um voto nazireu. Você lembra de Sansão? Sansão era um nazireu. Não podia raspar a sua cabeça, não podia tomar bebida forte. Então toda pessoa que era nazireu era uma pessoa que era vocacionada para algo específico. Então Ana está oferecendo para Deus algo específico. Ela está dizendo: Deus, eu vou te entregar algo específico que vai servir para o teu templo. Eu vou te dar, eu te entrego. Deus queria há muito tempo já levantar um sacerdote, um juiz e um profeta dentro da nação de Israel. E Ana vai unir a vontade dela com o propósito de Deus. Porque que Ana queria? Um filho. O que Deus queria? Um sacerdote, profeta, juiz. Ela vai fazer um voto a Deus e vai dizer: se o Senhor me der, eu te entrego. Quando a criança estiver desmamada, eu ofereço no templo. Ele está entrando no templo, está observando que ela está orando, ela está falando, ela mexe os seus lábios. Eli vai julgá-la pela aparência e vai dizer: tu estás embriagada. E ela vai dizer: não, Senhor, tua serva não está embriagada, eu estou angustiada, eu estou oprimida, estou angustiada no meu espírito, porque o processo que ela passa está angustiando o coração dela. E ela vai expressar para Eli o desejo dela de ter filho. Ele vai dizer então: que seja feito conforme a tua petição. O que vai acontecer? Ela volta para casa. Quando ela volta para casa, ela vai se relacionar com seu marido Eucana. Só que naquele relacionamento, naquela relação, vai acontecer algo diferente. Deus vai tocar no ventre de Ana. Ela vai gerar. A partir desse momento, ela vai passar pelo processo de gestação até que venha nascer Samuel. Vai nascer Samuel. Quando a criança fica desmamada, se cumpre o capítulo 2 que eu li, o cântico de Ana. Ela vai pegar um menino e vai levar o garoto para o templo.
Então no capítulo 2 de 1 Samuel, ela está voltando para o templo. Ela está voltando para o templo para entregar o menino, para cumprir o voto que ela fez. Ela vai para o templo, entrega o garoto para Deus, e ela começa a expressar o cântico dela. Aquela que era estéril passou a dar luz a filhos, passou a gerar 7 filhos, e aquela que tinha filhos se enfraqueceu. Alguém vai olhar e pensar que Ana só teve um filho. Não, ela entregou um filho para Deus. Deus deu 7 para ela. Ela entregou um, Deus enviou 7. Deus fez ela gerar 7 filhos. E estamos vendo aqui o cântico dela, revelando para nós o que ela aprendeu dentro do processo de tanto tempo de esterilidade. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 1, a partir do verso 1 em diante de 1 Samuel. E existem algumas aplicações que são tremendas para a nossa vida nesse domingo, que vão abençoar a nossa semana. Galera do Instagram, vocês que estão online aqui embaixo, se a live cair, que a qualquer momento a live vai cair, não vai durar muito tempo, vai para minha página no Facebook, pr.rodrigosantana, que eu vou estar por lá ministrando a palavra. A primeira aplicação que eu tenho para o teu coração está aqui, quando o texto diz que o Senhor fechou a madre de Ana. Eu vou repetir isso. O Senhor fechou a madre de Ana. Cara, isso aqui é fundamental para você entender o processo. O Senhor fechou a madre de Ana. Não é diabo que está fechando a madre. Não é demônio que fecha. Não é resultado do que ela fez, do que ela cometeu e gerou como consequência para a vida dela. O texto é claro. O Senhor fechou a madre de Ana. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Tem momentos que Deus resolve fechar. Tem momentos que é Deus que fecha. Deus fecha. Sabe? Tem momentos que é o Senhor que fecha, cara. E não adianta você correr para o lado, procurar resultado, ir no médico e procurar o melhor doutor e colar com gente e tal, e tentar fazer amizade com alguém para abrir a porta e mandar sem currículo. Tem hora que é Deus que fecha. Deus fecha. Agora, eu preciso entender por que Deus fechou. Deus tem prazer no meu sofrimento? Claro que não. Deus tem prazer em me ver mal? Claro que não. Deus tem prazer na minha desgraça? A verdade é que Deus resolve fechar, porque Ele tem um propósito para estabelecer. Se Deus fecha a madre, Ele é o único que tem o poder de abri-la, cara. O único que tem o poder de fazer um milagre. Deus não tem prazer que eu sofra. Deus não tem prazer que eu viva uma vida de esterilidade. Deus não tem prazer que a porta se feche para mim. Não. Deus não tem prazer nisso. Na verdade, Deus quer fazer com que Samuel nasça. Deus tem um propósito nesse sofrimento, gente. Deus tem um propósito nesse processo. Deus não tem prazer no meu sofrimento. Só que Ele sabe que para aquilo que Ele quer fazer, gerar dentro de mim, é preciso passar um processo. Gente, quem é a pessoa que Ana vai gerar? Quem é, gente? O primeiro filho que vai nascer dela, quem é? Samuel. Quem foi Samuel, gente? Sacerdote, juiz e profeta. Você tem ideia da importância que Samuel vai ter para a história de Israel? É através de Samuel que vai acontecer uma transição no governo de Israel. Através de Samuel. Até então Israel está vivendo um período de juízes. Samuel vai ser o último juiz de Israel, e vai ser através dele que ele vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Então esse cara aqui, ele tem uma importância assim grandíssima para a nação de Israel. O que Ana vai gerar é algo muito grande. Guarda essa frase. Quanto maior é aquilo que Deus tem para te dar, maior vai ser o processo que você vai enfrentar. Eu vou repetir isso.
quanto maior é aquilo que Deus tem para te dar, maior vai ser o processo que você vai enfrentar, cara. Você não está gerando qualquer coisa. Você não está produzindo qualquer coisa. Você está gerando algo que vai marcar não só a sua vida, mas a vida de uma nação inteira. O que vai sair de você vai marcar muita gente. Então o processo é necessário. Por quê? Porque a quantidade, o tamanho, a intensidade do processo revela aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se aquilo que Deus tem para fazer é grande, o processo é grande. Se aquilo que Deus tem para te entregar é grande, o que você vai viver vai ser grande. Agora entenda, todo sofrimento tem um propósito. Deus não permite você sofrer sem propósito. Não é um sofrimento só simplesmente para te fazer sofrer. Claro que não, cara. É um sofrimento com propósito. Aí você entra na presença de Deus dizendo: Senhor, eu quero milagre, 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 milagre. E quanto eu mais clamo milagre, mais o Senhor permite processo. Sabe por que você não entende? Você não entende porque, na verdade, quando você pede milagre, Deus envia processo. O que eu quero? Milagre. Porque Deus sabe que o que eu preciso é processo. O que eu quero é milagre, mas o que eu preciso é processo. Deus vai te dar um milagre. Deus vai fazer Samuel nascer. Deus vai fazer o garoto chegar. Mas ele só vai poder chegar se primeiro passar pelo processo. O processo que vai me fazer entender o propósito daquilo que eu estou gerando, da importância do que eu vou entregar, e que aquilo que eu vou oferecer não é meu, é dele. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, quanto maior é o processo que eu estou vivendo, maior vai ser o milagre que Deus tem para realizar na nossa vida. Guarda isso aqui que eu vou dizer. A lagarta, ela não precisa de um milagre. O que ela precisa para se tornar uma borboleta é um processo. Eu repito isso. A lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. O que ela precisa é do processo. Eu vou repetir por último. A lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. O que ela precisa para virar borboleta é um processo. O que você precisa é processo. É o processo que vai formar você, que vai te transformar. Você não está percebendo isso, mas o processo está transformando você. Você não está entendendo isso, mas o processo ele está transformando você a cada dia. A dor que você está sentindo, os gritos que você dá, os sentimentos que movem o teu coração, é o processo te moldando, te transformando. Está doendo, está te lapidando, mas está te ensinando muita coisa. E vai te levar para o propósito de Deus. Agora, gente, presta atenção aqui, presta atenção. Todo ano, Ana vai para o templo adorar ao Senhor. E todo ano ela vai ser humilhada por Penina. Todo ano, Eucana leva Ana e Penina para adorar o Senhor. E todo ano, Penina vai humilhar Ana. Todo ano. Isso se repete ano após ano. Penina humilhando Ana. Penina angustiando Ana. Penina maltratando Ana. Penina embravecendo Ana. Penina tratando mal Ana. Todo ano é a mesma coisa. Penina menospreza e humilha Ana. Agora você percebe que mesmo Ana sendo humilhada por Penina, ela continua indo para o templo. Você percebe que mesmo Ana sendo caluniada por Penina, machucada por Penina, você percebe que mesmo Ana sofrendo angústias, passando por acusações de Penina, ela continua indo para o templo. Ela não se sente desmotivada por Penina. Penina não desmotiva o culto de Ana.
ela continua indo. Porque ela entende que o propósito de adorar a Deus dentro do culto tem que ser maior do que as flechas que ela recebe de Penina. Ela entende que o propósito de adorar a Deus no culto tem que ser maior do que as palavras de angústia que Penina lança para ela. Ela entende que o propósito de adorar a Deus dentro do culto tem que ser maior do que as setas que Penina lança no coração dela. Penina não consegue desmotivar Ana, porque ano após ano, Ana vai para o templo para adorar o Senhor. Todo ano ela está no culto. Ela sabe que ela vai ser angustiada, ela sabe que ela vai ser menosprezada, mas ela continua indo. Penina não consegue desmotivá-la de estar no culto. E quantas pessoas que estão deixando de ir para o culto por causa de Penina? Ah, eu não vou para o culto porque fulano está falando comigo. Ah, eu não vou para o culto porque fulano está me tratando mal. Ah, eu não vou para o culto porque fulano não me deu paz do Senhor. Ah, eu não vou para a igreja porque não estou bem. Então quer dizer que você só vai para a igreja quando você está bem. Não, eu só vou para a igreja quando eu tiver problema. Então quer dizer que você só vai para a igreja também quando tem problema. Não, você não tem que ser movido pelas circunstâncias. O propósito de ir adorar tem que ser maior do que as coisas que estão ao seu redor. Sabe? Você não pode ser desmotivado por causa das afrontas de Penina, cara. As palavras de Penina não podem atrapalhar o tipo de culto que você oferece a Deus. Você está me ouvindo bem ou não? Porque tem gente que para por causa de Penina, tem gente que deixa de cultuar por causa de Penina, tem gente que deixa de adorar por causa de Penina, tem gente que deixa de louvar por causa de Penina, tem gente que para por causa de uma palavra. Mas eu tô vendo Ana, que todo ano é humilhada por Penina e continua oferecendo para Deus um culto. Agora, por que Penina ataca Ana? Penina atacava Ana pelo fato de Ana não ter filhos. Aonde é o ataque de Penina? Nos sonhos de Ana. Aonde é o ataque de Penina? No coração de Ana. Aonde é o ataque de Penina? No lugar onde Ana tem o seu maior desejo, tem a sua maior vontade, que era gerar filhos. Penina atacava Ana pelo fato dela não ter filhos. Agora, eu vou dizer uma coisa para você que certamente você quase não ouviu isso de ninguém. Toda vez que Penina atacava Ana, a intenção dela não era atingir Ana. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Mas ela atacava Ana, a intenção dela era menosprezar Ana. Não, cara, claro que não. É só você ter uma interpretação mais profunda do texto. Aonde estava o coração de Penina? Em Eucana. Por que Penina atacava Ana? Porque Eucana amava mais Ana. O que Penina queria? O sentimento de Eucana. Penina queria que Eucana fosse somente dela, que Eucana tivesse o coração para ela. A raiva de Penina é que, mesmo ela tendo muitos filhos e Ana não tendo filho nenhum, Eucana continua amando a mulher que é estéril. Penina se revolta com isso, porque Ana não pode dar filhos. Ela pode dar muitos filhos, só que Eucana não muda o sentimento que ele tem por Ana. Então toda vez que Penina humilha Ana, a intenção dela é alcançar Eucana. Por quê? Porque ela quer o coração de Eucana. Ela quer o amor de Eucana. Então Penina ataca Ana porque a sua intenção é ficar com Eucana. Então ela menospreza, ela humilha, e ela ataca Ana porque ela quer o sentimento de Eucana. A intenção dela é ficar com Eucana. Então toda vez Penina entra e ataca Ana, humilha Ana, menospreza Ana, porque ela quer o sentimento de Eucana. Se você observar o texto, você vai ver no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ela vivia competindo com Ana excessivamente. Perceba a forma como a Bíblia chama Penina. Penina enxerga Ana como uma competidora.
Para Penina, Ana é uma competidora. Para Penina, Ana é alguém que está tentando competir com ela, o cara, o sentimento, o amor. Mas você não vê Ana competindo com Eucana. Você não vê Ana competindo com Penina. Você vê Penina competindo com Ana. Quem humilha Ana é Penina. Quem menospreza Ana é Penina. Quem fere Ana é Penina. Agora, Penina estava competindo com Ana todo o tempo, todo ano. Por quê, pastor? Guarda essa frase. Porque quem não entende o seu propósito vive competindo. Eu repito isso. Quem não entende o seu propósito vive competindo. Por que Penina está competindo com Ana? Porque ela não entende qual é o propósito dela. Como ela não entende qual é o propósito dela, ela vive a vida baseada na perspectiva do outro. Ela se frustra, ela se anula. Então ela vive a vida apontando Ana. Por quê? Porque Ana para ela é uma competidora, é uma disputa. Esse é o problema quando você não entende seu propósito. Quando você não entende seu propósito, você passa a vida inteira competindo. Sabe? Aí você compete com o irmão que está do teu lado, você compete com outro que canta, você compete com outro que prega, você compete com outro que ora, você compete com outro que entrega uma revelação, você compete com outro que entrega profecia, você compete o quanto você ganha, você compete... Sabe por que você está competindo com os outros? Porque você não entendeu o seu propósito. Porque quando você entende seu propósito, não tem competição, amigo. Chamada não é competição, chamada é vocação. Sabe? Cada um é usado de uma função com uma forma diferente, mas todos estão servindo ao rei. O problema é que Penina não consegue ver o propósito dela. Como ela não tem propósito, ela fica atacando a vida dos outros. Ela é frustrada, porque ela quer o sentimento de Eucana. Então ela vai atacar a Ana. Por quê? Porque ela não tem propósito na vida dela. Toda pessoa que perde tempo apontando o outro, acusando o outro, tentando atingir o outro, são pessoas que não têm propósito na sua vida. Toda pessoa que perde tempo se anulando para ficar vivendo em prol da vida do outro, é porque não tem propósito na sua vida. Você imagina gente que é capaz de viver a sua vida, que é capaz de dar atenção para os seus filhos, tem uma família, tem uma casa e para de viver tudo que está fazendo para ficar atacando o outro, para ficar perdendo tempo com o outro. Sabe por que faz isso? Porque não sabe qual é o propósito de vida. Sabe? Deus não é alguém que quer menosprezar Penina, que quer colocar Penina para trás e dizer: Penina, você não presta, você não serve, nasceu para viver uma vida amargurada. Não, cara, Deus não tem isso para Penina. A Bíblia diz que Deus ama todos por iguais, todos por iguais, todos. Deus tem um projeto, um propósito, uma promessa na vida de todos. Mas quando eu não entendo o propósito de Deus na minha vida, eu fico brigando pelo propósito dos outros. Deixa a Ana pra lá, cara. Deixa a Ana. Não fica guardando isso no teu coração, brigando por coisas que não são tuas. Deus tem um outro propósito para você. Às vezes você está agindo como Penina porque você ainda não entendeu qual é o teu propósito. Para de ficar brigando com aquilo que não é teu. Para de ficar querendo assumir coisas que não são suas. Não haja como Penina. Deus tem uma outra história para você. Deus tem um outro projeto para você. Deixa o plano de Ana, deixa o projeto de Ana, deixa o propósito de Ana. O que é de Ana é Ana. O que Deus separou para Ana é para Ana. Agora Deus certamente tem também uma história reservada para você. Não fica atacando a história dos outros. O problema é que Penina, ela é doente. Eu vou repetir isso. Penina, ela é doente. Penina é doente, gente. Ela é doente e quer contaminar você. Ela é doente e quer atingir o teu coração. Por que ela é doente? Porque ela não entende o propósito de vida dela e quer ficar atacando Ana. E ela quer contaminar você. Ela quer menosprezar você. Você está me ouvindo bem, Ana? Está me ouvindo, Ana? Está entendendo o que eu estou falando com você, Ana? Que você não tem que ficar doente por causa de Penina? Você não tem que ficar se sentindo humilhada por causa de Penina, porque não é você que é doente, é ela que está te ferindo todo ano. Você está entendendo isso, Ana?
que é ela que humilha, é ela que critica, é ela que lança palavra, é ela que quer te machucar, é ela que é doente, é ela que quer roubar o homem que Deus colocou sobre as suas mãos, é ela que quer tirar daquilo que Deus te deu de maneira legítima, e você vai ficar doente por causa de Penina, cara. Deixa a Penina pra lá. Não deixa o veneno de Penina contaminar o teu coração. Não seja influenciado pelo veneno de Penina. Penina está doente. Deixe com que o espírito que está dentro de você venha transformar as peninas que estão ao seu redor. Não seja contaminado pela vida de Penina. Não seja contaminado pela exposição de Penina. Sabe, tem gente que está doente por causa de Penina, por causa das coisas que Penina está falando. Aí você fica, poxa, mas eu não tenho filha porque eu não consigo gerar, eu não tenho condições de ter esse milagre, eu não tenho condições de gerar, eu estou passando por lutas, por dificuldades. Cara, Deus te deu um marido, Deus te deu uma família. Aí você vai ficar olhando para aquilo que você está vendo em Penina. Você não entende que Penina está vivendo de aparência, que na verdade ela é uma frustrada, uma invejosa. E você está doente por causa das palavras que você está ouvindo dos outros. As palavras estão machucando o teu coração. Tem um filósofo por nome de Leandro Carnal, que ele diz o seguinte, é interessante a reflexão dele. Ele fala que você só vai se ferir com alguma coisa quando aquilo que as pessoas estão dizendo é verdade ao seu respeito. Se as pessoas estão te xingando, se as pessoas estão te caluniando e você não é aquilo que as pessoas estão dizendo, não tem motivo para você se ferir. Você só se fere quando você se encaixa naquilo que alguém está dizendo sobre você. Se alguém está falando alguma coisa para você e você não é aquilo que as pessoas estão dizendo, você não é aquilo que as pessoas estão falando, não há motivos para você se ferir. Não há motivos para você adoecer, porque você não é aquilo que as pessoas estão falando. Então não há motivos para você se sentir agredida, ferida, xingada, porque você não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Penina está doente e está querendo também deixar você doente. Penina está ferida, está frustrada e está querendo frustrar você também. Não seja influenciada pelo veneno de Penina. Ah, porque você está vendo Penina com muitos filhos. Ah, porque você está vendo Penina colocar foto no Facebook. Você está vendo Penina colocar foto na internet. Você fala, nossa, Penina é muito feliz. Coitada. Mal sabe você que o Facebook a gente só mostra aquilo que a gente quer. Ninguém coloca no Facebook que está triste, desanimado, com problema. Não. Penina quer mostrar para você que ela é feliz com os filhos que tem, mas na verdade, toda vez que ela para falar para você, criticar você, humilhar você, te tratar mal, ela vomita o que está no coração dela. O quê? Ela queria ter o sentimento de Eucana, mas ela não consegue ter o sentimento de Eucana. Porque mesmo você não tendo filhos, Eucana decidiu amar mais a sua vida. Agora preste atenção aqui, gente, preste atenção aqui. Aonde o diabo ataca? Aonde o diabo ataca? Todo ano Penina vai atacar onde? Nos sonhos de Ana. Qual é o sonho de Ana? Ter filhos. Qual é a vontade de Ana? Gerar. E aonde Penina ataca? Nos filhos. O diabo sempre vai atacar nas áreas que ele sabe que você é fraco. Guarda isso, por favor. O diabo não vai atacar nas áreas que ele sabe que você é forte. Todo ano, o diabo atacava sempre na mesma área. Eu preciso que você guarde isso. O diabo ele não vai parar de atacar você. Ele vai insistir o ataque na fraqueza. E ele vai batendo lá, ó. Ele vai batendo. Ele vai atingindo até desestabilizar suas forças. Satanás não vai atacar você na área que ele sabe que você é forte. Ele vai atacar você na área que ele sabe que você é fraco. Nos teus sonhos, nas tuas vontades, nos teus desejos. É nessa área que o diabo vai atacar para tentar te tirar a tua
estabilidade. Por isso, cuidado com as suas fraquezas. Fuja delas. Porque o diabo vai atacar até conseguir desmoronar tudo na tua cabeça, até te levar para uma desgraça, até te levar para uma vida de derrota. Cuidado com isso, sabe? Aprenda a conhecer os seus limites, aprenda a conhecer as tuas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Você sabe quais são as suas fraquezas. Foge das suas fraquezas. Não brinca com a tua carne, cara, porque a tua carne pode te levar à queda. A Bíblia fala assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo você expulsa, mas a carne você foge. Não, eu vou repetir essa frase aqui. O diabo você expulsa, mas a carne você foge. Não fica brincando com a tua carne. A carne vai te levar à queda. A carne vai te levar ao pecado. A intenção da carne é derrubar você. Foge dela, cara. Foge dela. Que o diabo vai atacar sempre na sua fraqueza. Todo ano, Ana vai para o templo, Penina menospreza Ana, Ana chora e não consegue comer. Todo ano faz isso. Até que chega um dia que o texto vai dizer, o capítulo de número 1, versículo de número 9. Então Ana se levantou. Ela decide se levantar, e pela decisão dela de se levantar, Deus vai começar a mudar o quadro dela. Deus vai começar a mudar a história dela. Você percebe? Ela vai tomar uma atitude, e o posicionamento de Ana vai trazer um milagre para a vida dela. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Você vai passar a vida inteira chorando. Você vai passar a vida inteira se oprimindo. Se você não decidir, no meio desse sofrimento, tomar uma posição. Choro não resolve os seus problemas. Ficar se lamentando, murmurando, reclamando, não vai resolver os seus problemas. O que resolve o seu problema é você ter uma posição. É um posicionamento diante de Deus, cara. Você precisa se posicionar. Enquanto você não muda, nada vai mudar ao seu redor. Eu não tenho que ver o outro mudar para mudar. Eu preciso mudar, eu primeiro, para ver as coisas que estão ao redor mudarem. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você não tem que mudar por causa de Penina. Você não tem que mudar por causa de Eucana. Você não tem que mudar por causa dos outros. Você tem que mudar por causa de você mesmo. Você precisa mudar para melhorar, para arrancar isso aqui que está dentro de você, para tirar isso aqui que está oprimindo a tua alma. Se posiciona, cara. É você que tem que mudar. E Ana se levantou, fez um voto a Deus, decidiu entregar o garoto para Deus. Se o Senhor me der um filho no tempo certo, que ele tiver desmamado, eu vou oferecer para ti. Aí o texto vai dizer que o sacerdote vai ver Ana orando, vai julgá-la pela aparência, pensando que ela está embriagada. Ela vai dizer: não, Senhor, tua serva não está embriagada, não é nada disso. Eu estou amargurada de espírito, eu estou sofrendo. Todo ano Penina vem, me humilha, eu não consigo ter filhos, eu não aguento mais passar por isso. Eu preciso ter um filho varão. Se o Senhor me der, eu entrego para o Senhor. Eu dou para o templo. Quando a criança estiver desmamada, eu entrego para ti. Aí o sacerdote olha para ela e libera uma palavra para ela, dizendo: seja feita conforme a tua petição. Ela vai voltar para casa naquele dia, vai se relacionar com Eucana, e através daquele ato vai gerar Samuel, vai nascer Samuel. Cara, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque ela vai receber a palavra de milagre no templo, mas vai se materializar dentro da casa dela o milagre. Ela recebe a palavra de milagre no templo, só que o milagre dela se materializa dentro da casa dela. Ela recebe o milagre no templo, só que a consumação do milagre vai vir dentro de casa. Ela recebe a palavra no templo, mas é dentro de casa que o negócio vai se cumprir. E eu preciso liberar isso aqui para alguém. Você recebe a palavra no templo, mas é dentro de casa que você vai viver o milagre. Você recebe a palavra no templo, mas é dentro da sua casa que você vai viver o milagre que Deus tem preparado. No templo você recebe a palavra, mas em casa você vai viver a consumação do teu milagre. O que Ana faz?
ela ora no templo. Ana orou no templo pedindo. Só que no capítulo 2, verso 1, vai dizer que ela vai voltar no templo agradecendo. Então primeiro ela sai do templo pedindo, para depois voltar para o templo agradecendo. E eu já estou liberando isso para a vida de alguém. Você está entrando durante tanto tempo na igreja pedindo, só que o próximo culto você vai voltar agradecendo. Eu repito, o próximo culto você vai voltar agradecendo. Você pode ter entrado nesse último culto agora pedindo, só que o próximo você vai voltar agradecendo. Você pode ter pedido milagre, mas vai voltar com o milagre nos braços, dizendo para Deus o resultado daquilo que você viveu. E aqui eu termino a palavra, já caminho para o final e entro naquilo que realmente eu queria falar. O cântico de Ana. Capítulo 2, versículo 1 em diante. E Ana começa a escrever o cântico. E olha que coisa linda, eu preciso recitar esse cântico. O meu coração se exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porquanto não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, porque dele são as obras, e pesada está na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Gente, que oração é essa? O que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos, e até estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Agora você entende a oração de Ana. Ela está falando baseado muita coisa naquilo que ela viveu, nas afrontas de Penina, no que ela entendeu o processo, no entendimento do processo, no que ela compreendeu do sofrimento que ela passou do processo. Ela entendeu tudo isso. E ela explica um pouco do que ela entendeu no processo dentro do cântico, dentro da sua oração. Primeiro, ela vai dizer: não saia coisas pesadas da vossa boca, porque o Senhor é a balança. Olha o que ela está dizendo para nós dentro da oração. Por muitas das vezes, a calúnia de Penina, a afronta de Penina, deu vontade para ela de reagir, de resultar, de trazer para ela, de voltar a atacar a Penina. Deu vontade nela de responder Penina, de partir para cima de Penina. Deu vontade. Só que ela disse que ela não respondeu de maneira árdua com palavras, porque do Senhor, o Senhor é a balança. O Senhor é sua justiça. Ou seja, ela está dizendo: não saia coisas pesadas da vossa boca, porque o Senhor é a balança. Não profira palavras de desgraça para aqueles que profetizam mal sobre você. Não pague com a mesma moeda, não haja da mesma forma. Se estão te caluniando, se estão te afrontando, se estão se levantando contra a tua vida, o Senhor é a balança. Ela está dizendo assim: Deus fez justiça por mim. E se Deus fez justiça por mim, Ele vai fazer justiça também por aqueles que são humilhados, afrontados. O Senhor é a balança. Aí ela diz: cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você diz. Não use palavras pesadas. Deixa Deus fazer justiça. Toda vez que você se cala, Deus resolve falar por você. Toda vez que você fala, Deus se cala. Então se cale, para Deus falar através de você, porque do Senhor é a balança. Ele vai fazer justiça. Ela entendeu isso. Agora olha que verso sensacional: o arco dos fortes foram quebrados. Gente, isso aqui é muito forte. Ela está dizendo: o arco dos fortes foram quebrados. Se ela dissesse: as flechas do forte foram quebradas, seria bom, mas é só uma flecha. Veio uma flecha, Deus desfez, amanhã poderão vir outras flechas. Só que o texto é muito profundo. Não é a flecha que foi quebrada,
Não é a flecha que foi desfeita. Não é a flecha que foi destruída. O arco dos fortes foi quebrado. Ela está dizendo, Deus não quebrou a flecha. Deus quebrou o arco dos fortes. Então, ela está dizendo que o inimigo que atacava com ela com flechas nunca mais vai atacá-la novamente. Porque Deus quebrou o arco dos fortes. O arco dos fortes foi quebrado. Deus desestabilizou meu inimigo. Deus tirou a força do inimigo. Deus quebrou a arma do meu inimigo. Deus tirou a estrutura do meu inimigo. Deus tirou as armas do meu inimigo. Ele não tem mais poder para me atacar, para me atingir. Por quê? Porque agora o arco deles foram quebrados. Glória a Deus. Que Deus não quebra só flecha. Deus também quebra arco, cara. Deus destrói os arcos. E eu termino essa palavra dizendo uma coisa. Ela diz, os arcos dos fortes foram quebrados e os que tropeçavam foram cingidos de força. Olha que coisa interessante que ela aprendeu no final de tudo. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Quem é que estava tropeçando, gente? Ela. Quem é que passou a vida inteira chorando, se lamentando, perdendo a vontade de comer, de se alimentar? Ana, que durante muito tempo passou por sofrimento. Só que ela está dizendo, os que tropeçavam foram cingidos de força. Perceba, no final de tudo, ela está entendendo o porquê do processo. Que o processo serviu para fortalecer a sua vida. Porque os que tropeçaram, eu que tropecei, os que se sentiam fracos, os que durante muito tempo se lamentavam, voltavam para casa chorando, aqueles que tropeçavam devido às palavras de Penina, os que durante muito tempo vivem amargurados com o problema, os que tropeçavam agora foram cingidos de força. É isso que o processo vai fazer com você. Ele vai cingir você de força. Ele vai te fortalecer, ele vai te preparar. É isso que o processo vai fazer. Você já reparou que existem coisas que aconteciam há 10 anos atrás, que te abatiam, e agora não te abatem mais, não te derruba mais? Por quê? É simples. Porque você foi fortalecido no processo. Você foi restaurado dentro do processo. Deus te fortificou dentro do processo. Algumas coisas que te abatiam antes, hoje não te abate mais. Algumas coisas que te maltratavam antes, hoje não te maltratam mais. Algumas coisas que te matavam antes, hoje não te matam mais. E aquilo que te machuca hoje é porque você ainda não foi fortificado o suficiente para amadurecer com esse processo. Mas aguenta firme, porque isso está gerando cicatriz em você. Isso está te fortalecendo, cara. Vai te fazer firme, você vai ser forte, você vai receber renovo de Deus e você vai entender que todo o processo que Deus permitiu é para cingir você, é para te preparar, para te fortalecer, para que você pudesse suportar as dores do propósito que Deus tinha para estabelecer. E alguém vai dizer, poxa, mas ficou tanto tempo estéril para ter Samuel, e depois de ter Samuel vai entregar para o templo? Talvez você só conheça a história que Ana tenha gerado Samuel. Só que a Bíblia diz que Deus deu 7 filhos para Ana. Samuel só foi o primeiro. Depois que o milagre chegou, a porta já estava aberta para outras coisas acontecerem. Recebe essa palavra na tua vida. Está custando chegar Samuel, mas depois que ele chegar, vai vir muito mais de bênção acompanhada, tudo de uma vez só, para chegar, para alegrar teu coração e para mostrar para você que todo esse processo tinha um propósito. Deus abençoe sua vida. Se você está no YouTube agora e essa mensagem te edificou e você ficou até agora, deixa o seu like, se inscreve no meu canal no YouTube, compartilha com seus amigos, marca alguém que precisa ouvir essa palavra, irmão. Eu tenho certeza que essa palavra falou com muita gente. Então aproveita agora esse segundo final, marca o teu amigo, marca o teu colega, compartilha com alguém que você ama, porque essa palavra vai abençoar a vida de muita gente.
Deus te abençoe. Fica firme, todo processo tem um propósito.